Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos iniciar o nosso culto abrindo as nossas Bíblias no livro do Salmo, Salmo de número 117. Salmo 117. Gostaria de pedir aos irmãos que se colocassem de pé para a gente ler em uma só voz este salmo, que são apenas 2 versículos, mas é um salmo que fala muito aos nossos corações acerca do modo como nós devemos louvar ao nosso Deus. Vamos ler todos juntos? Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. E por que todos os povos, todos os gentios devem louvar? Porque muito grande é a sua misericórdia para conosco. Então, dessa forma, nós vamos louvar ao nosso Deus, engrandecendo o seu nome. Rei sublime, é o cântico que nós vamos louvar, hino de número 19. Oração de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu convido o nosso irmão Ismael para fazer essa oração. Te louvamos, ó Deus, porque tu és digno de toda a honra, toda a glória, toda a exaltação. Muito obrigado, Deus, por este momento que nós estamos na tua casa, a louvar e bendizer o teu santo e bendito nome. Obrigado por cada vida que aqui está representada nesta noite e as pessoas que puderem vir, Deus. Um motivo ou outro que eles possam sentir o desejo de vir em tua casa. Guarda para nós na hora debaixo dos teus cuidados e abençoa nós durante o louvor, durante o culto da noite, que nós possamos estar preparados para ouvir a mensagem que o Senhor está para nos trazer logo mais. Muito obrigado, Deus, por tudo que estamos fazendo por ti, Deus, porque o Senhor é o Deus que conhece as nossas limitações, somos frágeis, somos pecadores, somos necessitados da tua graça, da tua glória. Muito obrigado, Deus, por cada vida nesse momento. Aquelas pessoas também que estão enfermas, Deus, que eles possam ser restauradas, Deus. Ó Deus, o sogro da minha filha que foi acidentado, Deus, que ele possa também em breve estar recuperado. Guarde a parte da família. Em nome de Jesus, que ora e que amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Quando nós nos encontramos na casa do Senhor, quando nós nos encontramos na presença de Deus, também é preciso entender que nós precisamos mudar, às vezes, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, em relação a algumas coisas que nós praticamos. E no Salmo de número 139, versículos 23 e 24, o salmista também nos chama na presença de Deus, pedir ao Senhor que olhe para o nosso coração e veja se há alguma coisa que interfere no relacionamento nosso com Deus, se há alguns pensamentos errôneos, se há pecados, se há falhas,
para que o Senhor assim possa realmente estreitar o relacionamento e possa assim retirar de nós o que não agrada a Ele, ou os nossos erros e pecados. Então o salmista, no versículo 23 e 24 do Salmo, ele pede ao Senhor para que o Senhor sonde o seu coração e verifique se há alguma coisa ruim, se há algum pensamento mau. Nós vamos ler esses dois versículos mesmo sentados. Nós vamos ler juntos também esses dois versículos, mas eu queria que você, ao ler esse versículo também, pensasse, como o Senhor ele tem um olhar profundo sobre nós. Ele conhece todas as nossas falhas, conhece os nossos erros, e pedindo para o Senhor nos sondar, é um pedido que realmente autoriza o Senhor a verificar aquilo que incomoda ou que atrapalha o relacionamento nosso com Ele. Mas eu gostaria que você pensasse nesse momento que eu estou diante, na presença do Senhor, pedindo a Ele para que Ele sonde o coração, para que Ele realmente veja se há alguma coisa que interfere no relacionamento. Vamos ler todos juntos? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Como é que está a sua vida? Como é que está o seu relacionamento com o Senhor? O Senhor, Ele, ao nos transformar, Ele coloca os nossos pés firmados em seu caminho. É um caminho que é um caminho eterno, que nós sabemos que lá no Evangelho de João fala que o caminho é o próprio Jesus. Então, quando nós pecamos, muitas vezes nós saímos do caminho, mas quando nós entendemos que precisamos acertar, estreitar a nossa vida mediante a palavra de Deus, é preciso pedir ao Senhor: guia-me, Senhor, pelo teu caminho, guia-me pelas tuas veredas, porque as tuas veredas são eternas. Então nós vamos, nesse instante, louvar ao nosso Deus com um cântico de louvor, também referente a esse momento de confissão de pecados, de contrição e de quebrantamento também do nosso coração. Nós vamos louvar ao nosso Deus. Mesmo sentado, nós vamos louvar. Convido você também a louvar conosco esse cântico.
vidas, ó Deus. Somos pecadores, ó Pai, por isso estamos aqui nesta noite, ó Deus, para te pedir perdão, ó Deus, por aquilo, ó Deus, que fizemos, que desagradou o Senhor, que entristeceu o seu coração, por aquilo também que deixamos de fazer, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, perdoa-nos, ó Deus, dos nossos pecados, ó Deus. Necessitamos do Senhor, ó Deus, por isso estamos aqui nesta noite, ó Deus, confessando os nossos pecados, mas também, ó Deus, agradecidos, ó Deus, que em nome de Jesus os nossos pecados são perdoados, ó Deus. Nós louvamos o teu nome, ó Pai, te agradecemos pelo perdão concedido no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Abramos as nossas Bíblias. Salmo de louvor também ao nosso Deus. É uma ordem, louvai a Deus, uma ordem para que louvemos a Deus em vários lugares e de várias formas. Então nós vamos ler o Salmo de número 150. Essa leitura será alternada. Vamos nos colocar de pé. Esse momento que nós também vamos, assim, através da leitura, louvar ao Senhor. Leitura alternada do Salmo 150. Eu vou ler os versículos ímpares, os irmãos lerão os pares. Diz o seguinte, a palavra de Deus: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento, obra do seu poder. Louvai a Deus, poderosos deuses, louvai consoante a sua muita grandeza. Louvai ao som da trombeta, louvai com saltério e com harpa. Louvai com nuvens e danças, louvai com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Nós vamos louvar, continuar louvando ao nosso Deus.
não tenha sobre ti, já como os irmãos já entregaram seus dízimos e ofertas, nós vamos louvar bem, ainda com esse cântico, louvando ao Senhor. Tá? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia que nos concedeste, pelo privilégio, Pai, de estarmos de portas abertas para poder estar louvando e exaltando Deus no nome. Nós já podemos louvar a Ti, já lemos a palavra, agora, Pai, chega o momento de poder falar conosco através do Teu servo. Por isso, ilumina o pastor Alberto, Pai, para que ele possa falar as palavras de acordo com a Tua vontade e que venham contra nossos corações. Abençoa também nossas crianças, para os pequeninos, em especial Sofia e Eloá, que está presente conosco. Tu possa fazer com que essas crianças possam crescer nos teus caminhos, ó Pai. Ajuda os pais para que possam educá-las nos teus caminhos e que elas, quando forem velhos, Pai, não venham se desviar dos teus caminhos. Fique conosco, fala conosco. É porque peço em nome de Jesus e te louvamos. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. O 9. Lucas capítulo 9, do versículo 18 ao versículo 22. Lucas 9, de 18 a 22. Vou ler, os irmãos acompanhem a leitura da palavra de Deus. Diz o seguinte: estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertiu-os, mandando que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas
seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Nós vamos ainda uma palavra de oração. Deus, se a tua palavra, Pai, fala aos nossos corações nessa noite, já durante esse culto, Pai, já tem falado aos nossos corações, através da leitura, através dos cânticos, Pai, através das orações. Fala agora através da meditação na tua palavra, Pai, que tu possa estar nos dirigindo também, conforme a tua vontade, o teu Espírito Santo esteja na direção, Pai. Em nome de Jesus que eu oro, te agradeço. Amém. Esse é um texto que eu creio que todos nós já lemos ou conhecemos, e que realmente nos traz a ideia, de quem Jesus é. E é evidente que quando nós olhamos para o livro de Marcos, de Lucas, e os outros evangelhos, nós percebemos claramente, esses evangelhos, tanto Mateus e João também, querendo mostrar a pessoa de Jesus, querendo mostrar quem Jesus é, através de vários significados, através de várias formas. Nós estudamos durante a semana, 7 semanas, o livro de João, acerca de quem é Jesus, e como Jesus ali vai se mostrando, se identificando através das passagens de João. Mas veja, há uma questão muito importante para pensarmos e refletirmos sobre a pessoa de Jesus, porque nós ouvimos muita gente falar sobre quem Jesus é. Nós ouvimos as pessoas dizerem que ele é um profeta, ele foi um personagem histórico, a questão do Jesus histórico, mas para nós, quem Jesus é? A nossa vida, quem Jesus é? E o que isso traz tanta importância para as nossas vidas? Olhando para o livro de Marcos, e aqui nesse texto nós podemos ver claramente que Jesus aqui estava realmente se mostrando ou apresentando ali quem ele era. Aí Lucas apresenta de forma clara, que algumas pessoas vão falando acerca de Jesus, e como Lucas mostra aqui no capítulo 9, fica claro que várias pessoas tinham várias interpretações acerca de quem Jesus era, mas algo importante era para Jesus saber qual era a definição, o entendimento que os discípulos tinham acerca de Jesus. Isso fica claro para nós porque nós precisamos saber quem é Jesus, nós precisamos ter essa identidade de Jesus na nossa vida. Mas veja, quando nós olhamos hoje no nosso contexto, e quando nós olhamos para as mídias sociais, para as redes sociais, nós vemos o quanto que hoje aumentou essa questão de seguidores. E quando você vai no Instagram, ou quando você vai no Facebook, você olha lá e vê que há muitos seguidores. Eu estava olhando na página da igreja, tem 1.500 seguidores, muita pessoa seguindo a igreja, e pessoas que a gente nem de fato nem conhece, nem sabe quem é, mas que por consequência ou questão de estar na internet vem seguindo a igreja, ou que tem alguma relação com algum irmão ou alguma coisa do tipo. No Instagram também, há várias pessoas que já estão seguindo a igreja, e pessoas que quando eu vou olhar eu não conheço quem é. Talvez a pessoa já ouviu falar da igreja presbiteriana aqui em Rio das Pedras, mora longe, distante, nunca veio aqui, mas que está seguindo a igreja, e veja de fato, e tem os irmãos que são da igreja e que conhecem a igreja, que está seguindo a igreja, e que para nós que somos daqui de Rio das Pedras, que moramos aqui, há um significado mais importante, o mais próximo para nós do que para aqueles que estão longe, que nós conhecemos cada um dos irmãos, e que nos relacionamos com eles. Então isso traz uma certa aproximação. E veja, quando nós olhamos para o texto aqui de Lucas, também aqueles homens estavam seguindo Jesus, havia uma multidão seguindo Jesus. E no capítulo 9, no versículo 7 e 8, nós temos também aqui o tetrarca Herodes falando sobre quem era Jesus.
Ele pergunta no versículo 7 e 8, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam, João ressuscitou dentre os mortos. Então ele também estava preocupado. Quem é esse homem que é famoso? Quem é esse homem que está causando esse alvoroço todo na cidade? Quem é esse homem? E alguns disseram para ele que ele era o João que ressuscitou dentre os mortos. E para ele ficou preocupado, porque também havia pregação sobre a ressurreição dos mortos. Mas ele disse, não, foi eu que mandei executar o João. E outros diziam, Elias apareceu, e outros ressurgiu, um dos antigos profetas. Então vejam que havia essa questão de realmente ter a identificação, de quem era Jesus. E quem era Jesus? E João, quando fala sobre Jesus, ele apresenta Jesus realmente acerca do seu ministério. Jesus tem o seu ministério público, tem o seu ministério lá também, que é o ministério particular com os discípulos, onde ele ali está mostrando, falando com os seus discípulos, quem ele era e o que iria acontecer, que isso é importante para que saibamos o quanto a identificação de Jesus na nossa vida nos faz realmente entender que nós precisamos viver uma vida de forma contrária ao que realmente era antigamente. Mas veja que hoje eu gostaria de falar acerca disso com vocês, ou desse tema, quem é Jesus para mim, quem é Jesus para você, quem é Jesus para a igreja, e veja que, olhando para o texto de Lucas, nós vamos prestar realmente atenção ao significado de Jesus, ao significado de Jesus para aqueles discípulos, para aquele povo, e o que isso viria realmente a fazer diferença na vida daqueles que estavam com Jesus, porque muitos querem seguir Jesus, ou muitos dizem que seguem a Jesus, mas de fato, quando se pede para fazer algo acerca de Jesus, as pessoas muitas vezes não se propõem, não se prontificam. Então aqui, Jesus vai mostrar, através do texto de Lucas, de fato, que esse significado é importante para a nossa vida. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para a igreja? Mas veja que, em primeiro lugar, nós podemos destacar que aqui Jesus, no versículo 18, apresenta claramente a importância de saber, de os discípulos ali estarem atentos ao que o povo dizia acerca dele, porque Jesus faz a primeira pergunta, e esse é o primeiro ponto: que dizem as multidões que eu sou? E ali faz essa pergunta para ver e para fazer uma distinção entre aquilo que eles achavam e pensavam e aquilo que de fato ele era e que os discípulos achavam que ele era. Então vejam que a primeira pergunta se volta para a multidão, ou para as multidões. Jesus pergunta: quem dizem a multidão que eu sou? E veja, a resposta está no versículo 19. Eles dizem que você é o João Batista, mas outros Elias, mas outros um antigo profeta que ressurgiu, ou talvez Jeremias. E veja que a multidão estava seguindo Jesus, e Jesus foi aquele que alimentou a multidão, foi aquele que estava com a multidão, foi aquele que realmente fez com que a multidão visse os seus milagres, visse os seus feitos. Mas veja que a multidão não entendia claramente quem Jesus era. Para ela, Jesus era apenas um homem que podia fazer alguns milagres, porque milagres naquela época também aconteciam em vários lugares, e havia aqueles charlatões que faziam milagres, mas eram da boca para fora. Mas veja que, se olhar para o Antigo Testamento, alguns dos profetas, eles também faziam promessas e aconteciam, e as profecias se realizavam. Então vejam que isso é uma identificação com o homem. Jesus é um João Batista, Jesus é um Elias, Jesus é um Jeremias. Para eles, Jesus era apenas um homem. Para eles, Jesus não passava de uma pessoa comum, normal. Eles estavam seguindo quem eles não conheciam de fato. Eles estavam seguindo só porque viam os milagres que Jesus estava realizando. Eles estavam seguindo porque eles queriam também desfrutar dos milagres de Jesus. Eles estavam seguindo porque sabia
que de qualquer forma em algum lugar Jesus ia fazer alguma coisa diferente e que eles estariam lá e iriam também ser beneficiados. Meus irmãos, a gente percebe o quanto hoje as pessoas também seguem muitas coisas sem de fato conhecer. E não é só falando das pessoas que estão nas mídias sociais, a gente tem pessoas dentro de igrejas que estão vivendo dentro das igrejas, mas não sabem, não conhecem a história da sua igreja, não conhecem o próprio Deus, não conhecem o próprio Jesus, estão apenas seguindo, estão apenas querendo ver o que pode desfrutar daquilo que a igreja faz, estão apenas olhando para o que a igreja pode fazer, o que o próprio Deus pode fazer, mas de fato só estão caminhando atrás. Mas quem Jesus é para aquele povo? Quem Jesus é? John MacArthur fala que define claramente o nosso futuro, se nós vamos para o céu ou se nós vamos para o inferno. Se eu sei que Jesus é apenas um homem que não passa apenas de fazer os milagres, o Jesus que não tem identidade com o próprio Deus, eu sei que se eu ter Jesus dessa forma, eu sei que eu estarei indo para o inferno, porque o que demonstra claramente que Jesus é o Senhor, é o de fato que identifica Jesus com o próprio Deus. E vejam aquela multidão, aqueles que estavam seguindo Jesus, não conheciam de fato quem era Jesus. E hoje nós vemos claramente isso também. Muitas pessoas dizem ser seguidores de Jesus, mas de fato não conhecem Jesus. E o conhecer Jesus implica em coisas, não só falar, mas em viver. Paulo vai falar em Romanos que nós devemos confessar com os lábios, mas crer através do coração. Se nós só apenas confessamos, se nós apenas falamos, e como o nosso coração assim possa dizer acerca de Jesus, é o que vai definir também. Não é só apenas o falar, mas o sentir. Então veja que, em primeiro lugar, nós vemos que as multidões não conheciam de fato quem era Jesus. E até o tetrarca, nós podemos falar, Herodes, ele não conhecia de fato quem era Jesus. Ele apenas ouviu as pessoas falarem, apenas ouviu os boatos sobre Jesus, apenas ouviu o que Jesus havia feito, mas ele não conhecia de fato quem era Jesus. E isso mostra claramente o quanto as pessoas realmente não sabem, não conhecem, não estão dispostos a seguir alguém que de fato conheça, de fato coloque a sua vida em prontidão acerca de Jesus. Então, em primeiro lugar, as multidões, eles não conheciam quem era Jesus. Eles não conheciam quem era Jesus. Jesus é um homem, Jesus é João Batista, Jesus é Elias, Jesus é um antigo profeta. Na verdade, quem era Jesus? Eles poderiam dizer, não sei quem é Jesus, né? Ele é apenas um homem, né? Então, eles não sabiam quem era Jesus. Mas em segundo lugar, Jesus pergunta aos seus discípulos, no versículo 20, Jesus disse, mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse, és o Cristo de Deus, és o Cristo de Deus. Veja, a resposta de Pedro é totalmente diferente. Pedro não tinha dúvida de quem era Jesus. E se nós olharmos para o livro aqui de Lucas, no capítulo 9, no começo, Jesus havia enviado os discípulos para fazer algumas ações, para pregar o Evangelho, para curar as pessoas, né? E eles saem para pregar o Evangelho, eles vivem aquilo que de fato Jesus havia feito. Eles estavam caminhando, mas estavam se relacionando com Jesus, e Jesus deu autoridade para eles fazerem também aquilo que o mestre estava fazendo. Mas veja que no versículo 10, quando eles regressam, eles falam tudo para Jesus. No versículo 10, eles regressam e relatam tudo a Jesus, o que havia feito. Veja que eles
não só caminhavam, mas eles estavam dispostos a andar com Jesus, a fazer aquilo que o Mestre mandava, a olhar para Jesus e ver que Jesus de fato era o Cristo. Então veja que conhecer Jesus não só implica em caminhar e seguir a Ele, mas implica também estar disposto a fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. Quando eu digo tu és o Cristo, o Filho de Deus, eu relaciono Jesus não só a uma pessoa, mas Ele é o próprio Deus em si. Ele é ungido, porque a definição de Cristo é ungido, e é ungido de Deus. E sendo ungido de Deus, Ele é mais que uma pessoa, Ele é mais que um homem. Ele é o próprio Deus. Então isso fica claro para Pedro, para os discípulos, porque Pedro responde aquilo que os discípulos também entendiam. Quem dizem quem sou? Quem sou eu? Ele diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus, ou tu és o Cristo de Deus. Então vejam, a resposta em si, ela precisa realmente vir não só da boca, mas vir do coração. Porque conhecer Jesus não só está ligado ao fato de realmente procurar no livro, procurar na Bíblia e ver quem de fato Jesus é, mas tem implicações mais profundas. É de tê-lo no coração, é de ver que Ele não só é uma pessoa, mas é o próprio Deus em si. E Paulo vai falar isso lá no seu livro, em Filipenses, que Ele não só é um homem, mas Ele é o próprio Deus. Em Colossenses, Paulo fala que Ele veio, e por Ele foram feitas todas as coisas. Então vejam que aqui eles colocam Jesus como aquele que veio do próprio Deus, aquele que é o próprio Deus. Então a resposta para a pergunta de Jesus é importante para cada um de nós. E é importante entender que a resposta que Jesus assim esperava deles, mostrava a relação que eles tinham com o próprio Jesus. Quando eu me relaciono com Jesus, eu tenho uma vida de obediência, uma vida que realmente está em favor de fazer aquilo que o Mestre quer, daquilo que Jesus quer. E quando Jesus envia os discípulos, Jesus sabe que eles estavam prontos para pregar o Evangelho, e eles ficam alegres, porque as coisas que eles fizeram de fato mostrava e trazia clara evidência de quem Jesus era. Então percebam, conhecer Jesus não é só pelo fato de segui-lo, mas é pelo fato de reconhecê-lo como o enviado de Deus, o próprio Deus. E João vai falar isso lá no capítulo 1 do seu Evangelho, que ele não é só o Verbo, mas ele estava com Deus e ele é o próprio Deus. Então vejam o quanto isso é importante para as nossas vidas. Nós conhecemos o Jesus, conhecemos que Ele é o Cristo de Deus. E o que é isso? E o que isso é importante para a minha vida, para a sua vida? É o fato de que nós não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para Ele. É o fato de que, em reconhecendo Jesus como próprio Deus, nós precisamos segui-lo e amá-lo, e colocar a nossa vida à disposição dEle. Foi isso que Paulo entendeu lá em Gálatas, no capítulo 2, ao falar: não sou eu quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim. E esse viver que eu tenho agora não mais vivo para mim, mas vivo pelo favor ou pelo bem de fazer a vontade de Deus. Então vejam que quando nós conhecemos a Jesus, tem de fato implicações mais profundas em nossas vidas, interfere na nossa maneira de viver, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de falar, naquilo que fazemos, na missão que temos para com a palavra de Deus. Então veja, em segundo lugar, a resposta dos discípulos, e essa também é a nossa resposta, que Ele é o Cristo de Deus, Ele é o ungido de Deus, que veio para salvar, que veio para dar a sua vida.
Mas veja que, em terceiro lugar, nós entendemos claramente que Jesus responde quem de fato Ele é e mostra como Ele é e o que deveria acontecer com Ele. Veja, em primeiro lugar, as multidões dizem que Jesus é um profeta, é o Elias, é o João Batista. Em segundo lugar, os discípulos dizem: Tu és o Cristo de Deus. E em terceiro lugar, Jesus diz no versículo 22: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Jesus aqui está mostrando quem de fato Ele é. Ele é o Salvador. Ele veio dar a sua vida pelo seu povo. Ele veio se entregar. Ele veio mostrar a esse mundo que realmente o mundo precisava, carece da salvação. Eu sou o filho de Deus. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. E aqui Jesus mostra que Ele é o cumprimento daquilo que Isaías falou em Isaías no capítulo 53, que o Filho do Homem viria e sofreria, daria vida pelas suas ovelhas, pelos seus filhos. Jesus diz: eu sou o Filho do Homem, que veio dar vida, que veio sofrer, que veio morrer e veio ressuscitar. A resposta de Jesus, meus irmãos, nos mostra o significado que Jesus tem para nós. Jesus é o próprio Deus. Jesus é aquele que veio continuar a obra que Deus havia começado no Antigo Testamento. O próprio Deus se reveste, se encarna de homem para dar sua vida em favor do seu povo. É isso que Jesus está mostrando, que eu vim para dar a minha vida, eu vim para sofrer, eu vim para ser entregue. Por isso que Jesus pede para que eles não divulguem quem Jesus era, mas que essa forma de Jesus mostrar que Ele era, explica de fato o significado de quem é Jesus para nós, de que Jesus é muito mais do que um homem. Jesus é muito mais do que os próprios milagres que Ele realizou. Jesus é o Deus que veio, se encarnou para dar a sua vida. Por isso as pessoas não vão compreender, porque é Jesus que se revela, é Jesus que se mostra para o seu povo. Não é pelo nosso conhecimento, não é pela nossa sabedoria, não é pelo aquilo que muitas vezes sabemos. Qualquer pessoa pode ler a Bíblia, pode interpretar segundo a questão da língua, mas de fato só quem conhece Jesus, só quem de fato tem o prazer de conhecê-lo perfeitamente, é aquele que Deus o revela através do seu coração. Então vejam que Jesus aqui está mostrando que Ele era: eu sou o Filho do Homem, que veio dar a sua vida, que veio ser morto, mas que iria ressuscitar, para que assim nós, como seu povo, como os discípulos, viessem a ter uma vida de relacionamento profundo com Deus, uma vida onde não mais o pecado iria realmente tomar ao todo o nosso coração, porque a ação de Deus na nossa vida é perfeita e é eficaz. Mas Jesus diz que veio para dar a sua vida, veio para ser morto e para ressuscitar. E isso também tem um significado muito grande, porque Jesus mostra a sua divindade, que nem a morte iria conseguir frustrar os planos de Deus, iria conseguir sustentar aquele que é o Senhor, que é o Salvador das nossas vidas. Então, quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? E o que isso
realmente muda na sua vida e o que isso tem implicações na sua vida. Porque mostra claramente através do texto. E quando nós somos alcançados por Jesus, quando nós somos transformados por Ele, nós reconhecemos claramente que Ele é o Deus, que Ele é o Cristo de Deus. Reconhecemos que Ele veio para dar a sua vida em nosso favor. Reconhecemos que agora a nossa vida não mais pertence a nós mesmos, mas pertence ao Senhor. E por isso nós devemos agora colocar a nossa vida à disposição do Senhor. Por isso que o texto na sequência vai dizer que aquele que deseja me seguir deve realmente negar a si mesmo. Quem está disposto a negar a si mesmo? Quem está disposto a entregar a sua vida? Quem está disposto a reconhecer Jesus como Cristo de Deus? Reconhecer Jesus como aquele que veio salvar as nossas vidas, aquele que veio dar a sua vida em favor do seu povo. Então vejam que tem implicações profundas, mas não só isso também, mas que ao reconhecer Jesus na nossa vida, nós entendemos claramente que precisamos mudar as nossas atitudes. Precisamos entender que agora o nosso viver agora em face realmente de cada vez mais negar o pecado, mortificar o pecado, reconhecer Jesus como o Senhor da nossa vida, é entender que Ele tem a prioridade na nossa vida, que através do meu relacionamento agora Jesus é conhecido, através da forma como eu testemunho, Jesus é conhecido. Por isso que as implicações são mais profundas, porque caminhar com Jesus não é só estar seguindo com a multidão, não, é se entregar a Ele de tal maneira que Ele agora preencha o nosso coração, e que o nosso relacionamento agora é moldado não mais pelo que dizem as pessoas, não mais pelo que as pessoas estão falando, estão comentando, mas por tudo aquilo que a palavra, que o próprio Deus nos ensina. Esse é o significado de seguir a Jesus. Não é mais eu estar somente seguindo a uma denominação, mas eu de fato reconhecer quem Jesus é na minha vida. Eu creio que hoje nós temos muitas referências nas mídias, na internet principalmente, acerca de Jesus. Mas o lugar principal, o lugar mais importante, onde nós devemos conhecer Jesus é através da sua palavra. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós de fato vamos conhecer cada vez mais quem é Jesus. E através da ação do Espírito Santo que abre a nossa mente, abre o nosso coração para conhecer de fato quem Ele é. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas há uma história de um homem que ele, quando leu o Evangelho de João, e quando ele conheceu de fato Jesus através do Evangelho de João, ele disse que eu entrego minha vida a esse Senhor, porque não há ninguém capaz de fazer o que Ele fez. Não há um homem capaz de entregar a sua própria vida em favor de muitos. E vejam que entregar a vida em favor de muitos, até você poderia dizer que eu morro pela minha família, mas entregar a sua vida pelas pessoas que você não conhece, ou talvez pelas pessoas que traem você, pessoas que são rebeldes a você, pessoas que não fazem aquilo que você aceita, o que você quer, ou aquilo que é o correto. Jesus veio para dar a sua vida realmente por pessoas que eram pecadoras, rebeldes, transgredia a lei de Deus, não seguia os mandamentos de Deus, ofendia os mandamentos de Deus. E ofender os mandamentos de Deus é ofender o próprio Deus. Ele vem para dar a sua vida em favor, e quando aquele homem conhece a Jesus, ele muda completamente a sua vida, porque de fato ele entendeu quem era Jesus. Ele passou a conhecer quem Jesus era, e de fato, quando nós conhecemos Jesus, há uma mudança completa na nossa vida.
Então, quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus na sua vida? Será que Jesus é apenas João Batista? Será que Jesus é o Elias? Será que Jesus é um profeta qualquer do Antigo Testamento, ou Jeremias? Ou Jesus é, como aqui os discípulos falam, Jesus é o Cristo de Deus? Tu és o Cristo de Deus? Ou Jesus é aquele que veio dar sua vida em favor do seu povo? Se Jesus de fato é o Cristo, se Jesus é o nosso Salvador, então isso faz com que a gente cada vez mais caminhe de acordo com sua vontade, que não mais a gente viva para nós mesmos, mas viva para aquele que deu sua vida por nós. É uma mudança radical na nossa vida, é uma mudança completa, é fazer a vontade do Senhor, é reconhecer que nós precisamos nos esvaziar do pecado e se encher cada vez mais do Senhor na nossa vida, para que possamos desfrutar desse relacionamento íntimo com Deus. Então Jesus é o Cristo, Jesus é aquele que veio para dar sua vida em favor da sua igreja. Que Deus nos abençoe, que Deus faça com que nós possamos a cada dia, viver uma vida que lhe agrade, e vivendo uma vida que lhe agrade, reconhecendo que Jesus é o Senhor, é o Salvador, é aquele que pode mudar completamente a nossa vida, pode atuar de forma evidente e clara, para que a gente possa andar pelos caminhos que o Senhor já preparou para cada um de nós. Nós vamos louvar nesse instante. Todos esses
tudo, Pai. Adoramos porque reconhecemos que Tu és o Deus, o Senhor da nossa vida. Reconhecemos que Jesus é o Cristo, aquele que veio para dar a sua vida, é o Senhor, o Salvador. Ó Pai, nós Te louvamos por tudo que Tu tem feito em nossas vidas, Senhor. Abençoa a Tua igreja aqui em Rio das Pedras. Abençoa cada irmã, abençoa cada criança, cada filho, Pai. Tu esteja realmente, Pai, mudando os nossos corações a cada dia para que possamos fazer a Tua vontade, para que tenhamos, ó Pai, a vontade de glorificar, Pai, vontade de exaltar e de fazer a Tua vontade. Abençoa-nos, Senhor, para que possamos também ser a diferença aqui nessa cidade, Senhor. Uma cidade que precisa, ó Pai, realmente do Teu Evangelho. Precisa, ó Pai, do Teu encontro com o Senhor. Por isso que a Tua igreja aqui seja uma igreja, ó Pai, que realmente prega o Evangelho. Uma igreja que cresça em espiritualidade e também em número pela Tua glória, ó Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado porque nós, como povo Teu, Pai, estamos aqui para glorificar o Teu santo nome, Pai. E que essa seja a nossa vontade a cada dia, ó Pai, de fazer a Tua vontade, glorificar o Teu santo nome, Pai. Para o louvor da Tua glória, Pai, que eu oro e agradeço. Que Tu esteja nos conduzindo, ó Pai, em paz para os nossos lares, nos levando, ó Pai, debaixo da Tua graça e conforme a Tua vontade, ó Pai. E tenhamos uma semana, ó Pai, na Tua vontade, ó Pai, e desfrutando das Suas bênçãos para o louvor da Tua glória, Pai, que eu oro pelas nossas vidas, pela nossa igreja, em nome de Jesus.